Olá pessoal, nós aqui de novo. Agora vamos mostrar para vocês sobre a retração inicial de canino. Então a retração inicial de canino é a primeira mecânica que nós vamos fazer em casos com extração dentária. Então aqui eu tenho um exemplo no nosso taipodonte. Foram extraídos 34 e 44 devido a um apinhamento muito grande que tem nessa região dos incisivos inferiores. E a primeira mecânica que nós vamos fazer é retrair os caninos inferiores para o espaço da extração. Lembra que nós falamos em aula que o ideal antes de fazer essa mecânica é fazer uma ancoragem nos molares, tá? Então aqui poderia ter um arco lingual de Nance, poderia ter um mini implante aqui, outro mini implante aqui, mas como se trata de um taipodonte, nós vamos trabalhar sem ancoragem, tá? E a mecânica mais comumente usada por nós é a retração inicial de caninos com fio contínuo sem incluir os incisivos. Dá para ver que o 32 e o 42 nem foram colados, uma vez que não existe espaço para eles. Primeira coisa que nós vamos fazer é o lace back. O lace back é o conjugado de molar até canino, que já vai começar a fazer uma força de retração desses caninos inferiores em direção ao espaço da extração, tá? Então esse lace back ele vai ser feito com fio de amarrilho, de novo, fio de amarrilho 010. Então a gente vai pegar um pedaço um pouco maior desse fio de amarrilho. E aí vamos fazer um trançado aqui assim, ó, tá? Para a gente começar a fazer a nossa mecânica de retração inicial de caninos, tá bom? Então voltamos aqui na confecção do lace back. Então vamos capturar aqui o gancho do segundo molar, somente o gancho do segundo molar. E aí vamos fazer um zigue-zague, tá? Então vai passar por cima aqui do primeiro, por baixo do segundo pré e por cima do canino, tá? Por baixo do primeiro, por cima do segundo pré e por baixo do canino aqui. Então vai fazer um zigue-zague para fazer o início da retração inicial de caninos, né? Então esse aqui, ó, é o lace back. Eu vou pegar a mathieu, lógico, e vou apertar um pouco na mesial do canino para que consiga fazer uma pequena força já de retração. Então aqui, ó, um detalhe importante, não deve pegar totalmente o tubo, só o ganchinho. Então, ó, prestar atenção aqui. Pegou o gancho, pegou o molar, pegou o pré e pegou o canino. Acho que agora deu para ver certinho como que deve ser feita a chamada retração inicial de canino. Inicialmente a gente faz com lace back, né? Então a gente vai apertar aqui, tem que pegar as 4 aletas do canino, ó. Agora a imagem tá legal, né? E a gente consegue fazer uma pequena pressão, o paciente já sente uma pressão nessa hora, tá? Então aí, ó, o lace back desde o ganchinho do molar até a mesial do canino. Então aqui nós estamos do outro lado, fazendo o lace back do outro lado. Então trançando de segundo molar até o canino, pegamos o molar, pegamos o pré, pegamos o canino, dá para ver certinho aqui, ó, tá? E aí nós vamos trançar a mesial do canino aqui com a pinça de mathieu. Então esse é o famoso lace back, que não é feito só na retração inicial de canino, lembra? Eu falei que o lace back nós podemos fazer tanto na retração inicial de canino, quanto naqueles casos de classe 2 no arco superior, classe 3 no arco inferior. E quando molar e canino estão numa relação legal de classe 1, nós podemos fazer tanto no arco superior como no arco inferior. Cortamos o excesso, escondemos aqui a pontinha, né? E agora está pronto para colocar o fio sem incluir os incisivos. É isso que eu vou mostrar em seguida para vocês. Nós vamos passar um fio 014 com proteção de arco aqui na região anterior. Dando continuidade aqui à retração inicial de caninos,
nós inserimos um fio 14-nitinol. Esse fio está muito grande aqui na distal, então eu pego meu alicate de corte distal, introduzo na boca do meu paciente e corto. Se o alicate for bom, ele vai segurar essa extremidade. Vou do outro lado, corto com alicate de corte distal. Posso deixar um pouquinho de excesso, porque eu vou fazer a dobra distal depois para vocês entenderem, tá? Então, eu posso deixar e devo deixar um pouquinho de excesso. E aí, agora eu tiro o fio e vou fazer a medida do protetor de fio que eu vou colocar aqui na frente. O que seria esse protetor de fio? Seriam esses dois que eu tenho aqui, ó. O protetor de fio, ele pode ser na cor cinza. Ele é um tubinho plástico, tá? Então, ele vem aqui, ó, tubo ortodôntico de proteção plástico, ele vem escrito, tá? Então, ele tem na cor cinza, ele é perfuradinho aqui no meio, ó, ou transparente. Eu prefiro sempre o cinza, porque o transparente ele fica amarelado depois, tá? Então, eu vou pegar esse protetor de fio e a gente vai medir a distância de canino a canino, tá? Então, a gente vai medir a distância de canino a canino aqui na região anterior, porque daí isso aqui vai servir como proteção do fio para não ficar ferindo o lábio do paciente. Porque vamos imaginar aqui, pessoal, se eu pegar o meu taipodonte e passar esse fio de nitinol do jeito que está aqui nos incisivos, o que vai acontecer? Eles vão ser vestibularizados. E eu não quero ganhar espaço, nesse caso, às custas de vestibularização, uma vez que eu já extraí, né? No arco superior foi diferente. Eu vou ganhar espaço às custas de vestibularização. Agora, aqui nesse arco inferior, eu estou ganhando espaço, eu ganhei espaço, na verdade, às custas de extração do 3444, tá? Então, eu vou retrair o canino com lace back, com fio contínuo, sem incluir os incisivos, e depois eu vou colocar o elástico corrente em seguida. Então, a primeira coisa que eu fiz foi fazer o lace back, depois eu coloquei o fio, cortei, medi o protetor de fio, e agora em seguida eu vou colocar o fio, prender esse fio no pré, prender no pré, fazer dobra distal e colocar o elástico corrente aqui. Bom, aqui, gente, eu já cortei o pedacinho de tubo protetor para inserir aqui na região anterior. Então, como é que eu insiro? Vamos tirar o fio, tá? Deixo o taipodonte ali, pego o meu fio e aí eu introduzo o fio aqui, ó. Olha lá, e essa proteção corre aqui na região anterior e é assim que vai ficar o fio, ó, com a proteção colocada. Aí eu vou inserir esse fio na boca do paciente, prender no pré-molar com a borrachinha ou com o amarrilho, como vocês já aprenderam, e do molar até o canino eu vou colocar elástico corrente. E esse elástico corrente, ele tem algumas opções, né? O elástico corrente, ele pode ser curto, médio ou longo. Olha lá, esse aqui é elástico corrente médio, geralmente a gente usa elástico corrente médio. Porém, ele pode ser curto, médio ou longo. O que vai diferenciar é a distância entre os elos. Do curto é menor, do médio é um pouquinho maior e do longo um pouco mais distante. Geralmente nós usamos o médio, tá, para fazer a retração inicial de canino. E também esse elástico corrente, ele me traz muitas opções de cores, né? Eu tenho aqui, ó, várias opções de cores, tá? Tem desde dos coloridos até o transparente, aquele elástico da Eurodonto, que é para paraquetes estéticos, tá? O elástico cinza, tem várias opções de cores e tamanhos aí, tá bom? Então agora nós já fizemos a instalação do fio 014 nitinol com a proteção de arco na região anterior. E agora ele já está preso com elastiquinho no pré-molar e também está preso com um elastiquinho no outro pré. E agora eu vou fazer a retração inicial de canino do gancho do molar até a aleta distal do braquete do canino, tá? Para começar a retrair esse canino, lembrando sempre que a retração inicial de canino vai ser finalizada
quando abrir um diastema entre incisivo lateral e canino, para que esse dente possa ser alinhado sem protruir. Então aqui na frente dá para ver nitidamente a proteção de arco que foi colocada com aquele tubinho, né? Tá? Ainda não fizemos a dobra distal. E em relação ao elástico corrente que eu estava falando para vocês, ele pode ser um elástico corrente curto. Esse aqui é um elástico corrente curto da Morelli, que a distância entre os elos é 2,5. Um elástico corrente médio, que seria esse aqui, que é o mais comumente usado. Ou um elástico corrente longo, que a distância entre os elos é um pouco maior do que os outros, tá? Então, o que vai diferenciar o elástico corrente curto, médio e longo é a distância entre os elos, tá? A gente vai colocar hoje um elástico corrente, esse elástico corrente cinza, vamos colocar o cinza mesmo, tá? Só para ficar mais claro, mais fácil de ver do que o transparente, né? Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai sempre tomar muito cuidado para não deixar essa extremidade muito próxima ali, porque às vezes estoura esse elástico. Então, vamos cortar um pouquinho melhor aqui, ó. Isso. E aí, esse elástico vai ser colocado do tubo do molar até a distal do canino inferior, né? Agora, quantos elos, professor? Independente se é curto, médio ou longo, o que eu faço? Eu encaixo a extremidade do elástico corrente no gancho do molar, sem puxar até a distal do canino. Quantos elos eu vou conseguir aqui, ó, sem fazer força? Então, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 elos. Então, eu vou colocar a metade desses elos ou metade mais um elo. Então, de novo, eu pego o elástico corrente. Vamos pegar agora um elástico corrente longo. Se eu tiver só o longo, não tem problema. Vai dar menos elos, né? Então, coloquei aqui, sem forçar, eu vou aqui e encaixo na distal do meu canino inferior. Vamos contar quantos elos eu consegui nessa instalação aqui. Quantos elos deram sem eu forçar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu vou colocar 3 ou 4 elos. Eu prefiro colocar 4. É sempre metade mais 1, tá? Então, vamos colocar 4 elos. Então, vamos pegar aqui, cortar 1, 2, 3, 4 elos e vamos engatar lá para vocês verem como é que faz a retração inicial de caninos. Então, pegamos com a minha Mathieu, peguei aqui, né? O elástico tem a capacidade de voltar à sua posição original, então engato no braquete, no tubo do molar, venho aqui e engato na distal do braquete do canino. Opa, acho que agora deu para ver. Olha lá. Deixa eu dar um... Aí, agora deu para ver melhor, tá? Então, eu tenho que pegar na aleta distal como um todo, né? Então, vamos lá. Aí. Então, aqui, ó, eu tenho que pegar na aleta distal como um todo, tá? Então, vem aqui e pega na aleta distal como um todo. Então, aqui está feita a retração inicial de canino. E aí, isso aqui vai levar 30 dias, o canino vai andar um pouquinho. Mais 30 dias, ele anda mais um pouquinho. A cada 30 dias, nós trocamos esse elástico em cadeia aqui. Bom, pessoal, aqui eu já tenho a retração inicial de caninos feita de um lado, feita do outro. E o que vai acontecer com esse espaço aqui? Esse espaço vai ser fechado às custas da distalização do canino, porém também vai ter uma ação no molar. Então, esse molar tende a vir para frente, mas lembre-se, são 3 dentes aqui contra 1. Então, é muito provável que venha mais o canino do que esses dentes para frente.
Se você tem medo que esses dentes venham para frente, a gente tem que colocar a ancoragem, tá? E agora nós vamos fazer a dobra distal para não machucar o paciente e para controlar qualquer tipo de vestibularização dos incisivos, que aqui no caso não vai acontecer porque eles não estão inseridos no arco, né? Então aqui, ó, eu coloquei aquela proteção de arco, tá? E aí eu tenho 3 opções para fazer a dobra distal, na verdade 4 opções, né? Eu posso fazer com a pinça de Mathieu, tá? Com a pinça de Mathieu, ou com dobrador distal. Esse dobrador distal, ele tem 3 opções, né? Ele tem 2 opções de slot aberto, que são essas 2 opções aqui. Essa aqui é mais nova, que a Morelli vende. Essa aqui é um pouquinho mais antiga. Eu gosto dessas com slot aberto. Ou essa 4ª opção aqui, que é com slot fechado. Então, como é que a gente vai fazer, né? Vamos pegar esse aqui com slot aberto. Então, a gente vai pegar o nosso taipodonte, vai inserir esse dobrador distal nessa pontinha e dobrar para baixo ou para dentro, para distal, para que esse fio fique travado e não corra e não machuque a boca do meu paciente. Tá? Aqui eu dobrei para baixo e esse aqui eu vou dobrar para distal, realmente, como o próprio nome diz, né? Deixa eu pegar o outro aqui para a gente ver as diferenças, tá? Então, inserir aqui e vou dobrar para distal. Então, aqui eu dobrou até que bastante, olha lá, tá? Então, dobra distal, foi feita bem justa, ó. E eu só consegui realizar essa dobra porque está queimado o fio de nitinol. Se ele não tivesse queimado, eu não conseguia fazer essa dobra distal, tá bem? Então, dessa forma, eu finalizo a retração inicial de caninos. A próxima etapa seria colar os incisivos laterais e colocá-los no arco após a abertura do espaço, então seria alinhamento e nivelamento. Se sobrarem espaços da extração, esses espaços serão fechados futuramente na retração da bateria anterior.